Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo com ângulos. Só que a aula de hoje, nós vamos apenas resolver exercícios aplicando os conceitos que foram vistos no vídeo anterior. Primeira questão diz: quando podemos dizer que dois ângulos são necessariamente adjacentes? Nós vimos que tem duas características: eles precisam ser consecutivos, mas não podem compartilhar nenhum ponto em comum, apenas compartilhar um lado. Então são consecutivos, né? Quando são consecutivos e não tem ponto interno em comum. Já 2 pergunta: quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90, eles são, então, dois ângulos juntos, a soma dos dois dá igual a 90, dizemos que eles são complementares. Um complementa o outro, então, são complementares. Próxima questão. A figura mostra dois ângulos adjacentes. Tem aqui o ângulo de 42 e o ângulo de 58, certo? Ó, o ângulo AOB é esse que mede 42 e o ângulo BOC que é esse que mede 58. A medida do ângulo formado por suas bissetrizes é igual a quanto? Vamos ver. Se a gente passar uma bissetriz nesse daqui, né? Vamos dividir 42 ao meio. E se traçarmos a bissetriz desse ângulo aqui, vamos dividir esse ângulo ao meio. Então, dividindo 42 na metade, vamos ter 21. Então, aqui, esse trechinho aqui, mede 21. E esse daqui também mede 21. Dividindo 58 ao meio, vamos ter 29. Então, daqui para cá mede 29. Daqui para cá também mede 29. A questão que era o ângulo formado entre as duas bissetrizes. Então, o ângulo formado entre as duas bissetrizes, esse ângulo vai daqui até aqui. Então, podemos encontrar simplesmente fazendo, ó, esse trecho, esse ângulo mais esse ângulo, ou seja, 29 mais 21. Então, o ângulo formado pelas duas bissetrizes é exatamente 50 graus. Questão 4 diz: na figura a seguir, AD é a bissetriz do ângulo BAC. Determine em graus o valor do x. Então, se nós temos esse ângulo aqui e essa semirreta é uma bissetriz, então divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, temos que 2x é igual a 42 graus. Esse 2 que está multiplicando pode passar dividindo. Encontramos x, então, igual a 21. A questão 5 diz: determine a medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares. Então, você pode fazer um desenho, um esquema para lhe auxiliar no problema. Então, temos aqui, ó, representei primeiro o ângulo de 90, porque se trata de ângulos complementares. Fiz um segmento aqui qualquer. Vamos considerar, por exemplo, dois ângulos complementares quaisquer, certo? A sua escolha. Por exemplo, vamos dizer, por exemplo, que aqui mede 30. Se aqui mede 30, esse outro que está aqui, que é complemento dele, deve medir 60. Agora vamos ver, traçar a bissetriz desse ângulo e desse ângulo, porque a questão está interessada pelo ângulo formado pelas bissetrizes
de dois ângulos adjacentes e que são complementares. Então, eu fiz um desenho que representa dois ângulos que são complementares e que são adjacentes. Agora, nós precisamos representar, no caso, agora as bissetrizes. Então, vamos fazer a bissetriz de 30 e a bissetriz de 60. Então, a bissetriz aqui, traçada com relação ao ângulo de 30, vai dividir 30 ao meio. Então, aqui vai ficar 15 e aqui também 15. Se fizermos agora a bissetriz do ângulo de 60, ficamos então que daqui para cá, metade de 60 é 30, daqui para cá é 30 e daqui para cá é 30. Agora, vamos verificar quanto dá a medida do ângulo entre as duas bissetrizes. Essas aqui são as duas bissetrizes, essas duas. Queremos o ângulo entre as duas bissetrizes. Então, veja, se daqui para cá é 30, daqui para cá é 15, 30 mais 15 vai dar 45. Então, gente, é sempre assim. Se eu tivesse feito com 20, 70, 45, 45, não importa. Se eu tivesse feito aqui meu esquema com quaisquer dois ângulos adjacentes e complementares, o ângulo formado pelas bissetrizes sempre iria dar, então, 45 graus. A B pede para a gente determinar o ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes que somam 150 graus. Então, a gente vai ter que fazer uma abertura de 150 graus. Vamos vir aqui. Pronto, está aqui feito, representado uma abertura de 150 graus. Se você fizer com o transferidor, vai ficar bem melhor, bem mais preciso e bem melhor de você fazer seu cálculo. Então, vamos representar dois ângulos aí dentro desse ângulo de 150 que sejam adjacentes, né? Então, veja só, eu faço a sua escolha. Dois quaisquer que é a soma de 150. Então, por exemplo, se eu for fazer 50, 50, e se aqui é 50, então aqui é 100. Pronto. Tenho dois ângulos que são adjacentes e que a soma dos dois dá 150. A questão quer que a gente analise o ângulo formado pelas duas bissetrizes. Então, traçando a bissetriz a 50, a metade de 50 é 25. Então, daqui para cá é 25. Traçando a bissetriz com relação a 100, a metade de 100 é 50. Então, daqui para cá é 50, de forma que daqui para cá também é 50. Então, observe, eu consegui encontrar a medida do ângulo entre as duas bissetrizes, ó. É esse, que é 50 mais 25 e dá 75. Então, observe que existe um macete aqui, bem mais rápido do que esse que eu fiz, olha só. Os ângulos complementares, a soma dos dois dá 90. E observe que o ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes complementares deu exatamente metade de 90, olha só, 45. E quando a soma dos dois dá 150, as suas bissetrizes, ó, deu metade de 150, deu 75. Então, se eu perguntasse, por exemplo, o ângulo formado pela bissetriz de dois ângulos adjacentes, que a soma desse, por exemplo, 120, que ângulo seria esse? Seria metade de 120, seria 60. Então, tem uma regra aí. Se você observar, tem uma propriedade característica dessas situações. Temos aqui, então, por exemplo, representado o ângulo de 40, certo? Já que ele diz assim, que são dois ângulos adjacentes, ou seja, um ao lado do outro. A bissetriz desses dois ângulos forma um ângulo de 60. Um deles é 40. Eu representei aqui o ângulo de 40. Qual é a medida do outro? Nós não sabemos quem é o outro, se é agudo, se é obtuso, não sabemos. Mas vamos representar aqui um ângulo que seja adjacente a 40. Vamos imaginar que tenha outro ângulo aqui.
Nós não sabemos a medida dele, vamos dizer que esse aqui mede x. Pronto, fizemos aqui um ângulo adjacente a 40. A questão deu a medida do ângulo formado pelas bissetrizes. Então, vamos considerar aqui a bissetriz de 40. Se a gente fizer a bissetriz de 40, daqui para cá é 20, daqui para cá é 20, né? Metade. Se a gente fizer a bissetriz do x, né? Daqui para cá, então, mede x sobre 2. Então, observe que a medida do ângulo de uma bissetriz para outra é a soma dos dois aqui. Vai ser, então, x sobre 2 mais 20. E a questão diz que esse ângulo aqui é igual a 60 graus. Então, agora dá para a gente achar o x, ó. Passa 60 para lá, aliás, passa o 20 para lá, vai menos 20. Temos aqui 60 menos 20. Tá igual a 40. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo, encontramos x igual a 80 graus. Então, esse outro ângulo aí, que a questão está pedindo, mede 80 graus. Dona Maria está fazendo um bolo para o aniversário do seu filho. Como ele gosta muito de soltar pipa, ela resolveu fazer um desenho bem colorido sobre esse tema para colocar no bolo. Ela começou a fazer um rascunho em uma folha de papel, desenhou um segmento de reta representando uma das varetas e ao tentar fazer o outro sempre ficava torto. Qual propriedade geométrica ela pode utilizar para fazer o desenho das duas varetas perpendiculares e com a segunda passando pelo centro da primeira? Então, primeiro as duas têm de ser perpendiculares e uma passa pelo centro da outra. Se passa pelo centro da outra, então passa pelo ponto médio, pela metade. Então, o segmento de reta que passa pelo outro, no ponto que divide ao meio, né? Dividindo ao meio e de forma perpendicular, é a mediatriz. Então, ela teria que aplicar as propriedades da mediatriz. Ou seja, passar pelo centro, né, dessa daqui e formar o ângulo de 90 graus. A questão 8 diz: sobre a figura a seguir, determine o que se pede. A medida do ângulo AOC, AOC, A, AOC, gente, ó, AOC é tudo isso aqui. AOC, ou seja, é a medida do ângulo entre as semirretas OA e OC. Então, é o ângulo raso. Então, é igual, já que é o ângulo raso, então é igual a 180. A B pede a medida do ângulo BOC. BOC. Então, perceba, nós vamos precisar encontrar o valor do x. Então, se aqui é o ângulo raso, se é meia volta, perceba que esse ângulo é suplementar desse. Então, a soma dos dois, ou seja, 3x mais 2x menos 30, a soma desses dois ângulos é igual a 180. Então, vamos determinar o x. 3x mais 2x dá 5x. Esse menos 30 pode passar para o outro membro, mais 30. Ficamos, então, com 210. Aí, pegamos 210, esse 5 está multiplicando, passa dividindo, encontramos x igual a. Aí é só você fazer 210 dividido por 5. Encontra x igual a 42. Então, observe, para encontrar esse ângulo aqui, basta fazer 3 vezes 42, que dá 126. Então, esse outro aqui vai dar 54. Só fazer 2 vezes 42 menos 30. Então, encontramos aí a medida dos dois ângulos. Então, veja, o ângulo BOC mede 54 graus. Então, 54 graus.
A 9 diz: a diferença entre a medida de um ângulo, vamos chamar ele de x? A diferença entre, então, se a diferença vai ser uma subtração, então x menos diferença entre ele e a metade da medida do seu suplemento. Se nós temos o ângulo x, seu suplemento, então, é 180 menos x. Se é a metade disso, então é 180 menos x sobre 2. Então, temos aqui o ângulo menos, né, a metade do seu suplemento. Diz aqui na questão que é igual a 60. Tudo isso é igual a 60. Nessas condições, qual é a medida desse ângulo? Ou seja, qual é o valor do x? Então, observe aqui. Nós vamos ficar com x menos. Aqui, gente, nós podemos separar. Ficar 180 sobre 2 menos x sobre 2. Esse menos aqui de fora, esse aqui vai ficar negativo. E veja, 180 sobre 2 é 90. E aqui, menos com menos é mais. Ficamos com mais x sobre 2. Ficamos com x mais x sobre 2. Esse menos 60 pode passar mais. Esse menos 90 passa mais 90. Se você não gosta de trabalhar com frações, tem um jeito de fazer essa fração sumir rapidinho. Aqui 60 mais 90 dá 150. Se você não gosta de trabalhar com frações, é bem facinho de sumir com ela. Aqui está dividido por 2, então você vai precisar multiplicar por 2 para esse 2 sair daqui. Só que se você for multiplicar esse termo aqui por 2, você tem que lembrar que tem que multiplicar todo mundo. Então, multiplica todo mundo, olha só. Então, vamos ficar com 2x mais, aqui esse 2 vai embora com esse 2, fica x. E 2 vezes 150 dá 300. 2x mais x dá 3x. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos x igual a 100. Então, esse é o valor do ângulo cuja a diferença dele e a metade do seu suplemento está igual a 60 graus. A questão 10 diz o seguinte. Na figura, A é igual a 70. Esse é igual a 70. Qual das afirmações a seguir é verdadeira? Vamos lá, gente. Aplicar a propriedade de ângulos suplementares e a de opostos pelo vértice. Perceba que A e C são opostos pelo vértice. Então, C também é igual a 70. Observe que A e B são ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois tem que dar 180. Se você já tem 70, quanto é que falta para 180? Falta 110. Então, B é igual a 110. É o suplemento de 70. E B e D são ângulos opostos pelo vértice. Então, se B é 110, D também mede 110. Então, novamente, apliquei a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, né, OPV, e a propriedade dos ângulos suplementares. Então, a letra A diz B é igual a 110. Ok, confere, né? B é igual a 110. E A e C, B e A e C são medidas de ângulos complementares. Falsa, falsa, né? A gente já aplicou as dos suplementares. C é igual a 70, ok, né? E A e B são medidas de ângulos opostos pelo vértice. A e B não são opostos pelo vértice. A e B são ângulos suplementares. Então, falsa também essa aqui. A C diz que B é 110, ok, confere, B é 110. A e C são medidas de ângulos suplementares. A e C não são ângulos suplementares. A e C são ângulos opostos pelo vértice. Então, falsa a C também. E a D diz que C é igual a 70, confere, C é igual a 70. E A e B
são medidas de ângulos suplementares. Sim, confere, verdadeiro. A e B são suplementares e C mede 70. Então, a D é a única verdadeira, então você marca a letra D. E a 11 diz: a medida de dois ângulos opostos pelo vértice são expressas em graus em 40x mais 5 e 7x menos 25. Quanto vale x? Se são ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Ou seja, o ângulo de 4x mais 5 graus é igual ao ângulo 7x menos 25 graus. Vou fazer o seguinte, vou passar o menos 25 para cá, vai mais 25. E vou pegar esse 4x e passar para cá, vem menos 4x. 5 mais 25 dá 30. 7x menos 4x, 3x. Ficamos com 3x igual a 30. É só pegar esse 3 que está multiplicando e passar dividindo. Encontramos x igual a 10 graus. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Um abraço, mil coraçãozinhos e até a próxima aula.